2023 chegou e nós sentimos que esse é o momento de falarmos sobre os principais caminhos para se tornar um dev front-end de sucesso. Lá em 2021 nós fizemos um vídeo com esse tema e 2 anos depois muita coisa mudou. Aliás, foram vocês mesmos que pediram para atualizar aquele vídeo e é isso que a gente vai fazer. Prometemos muitas dicas de tecnologias, ferramentas e principalmente conhecimentos que você precisa ter para guiar a sua carreira nesse ano. Eu sei que o vídeo ficou grandinho, mas te garanto que vai valer a pena assistir até o final. Bora? Se você quer se tornar um desenvolvedor front-end, nós queremos te guiar. Já faz tempo que o trabalho do front-end é complexo e está longe de ser só o que chamávamos lá atrás de web designer. Os projetos web dentro das empresas hoje estão cada vez maiores, mais complexos e demandam mais conhecimentos. Reunimos muitas informações relevantes para quem quer entrar nessa área em 2023 e contamos também com a ajuda da Alura, que está fazendo a diferença com o Tech Guide. A ideia dele é te guiar na jornada de aprendizado com um mapeamento das principais tecnologias que estão sendo buscadas pelo mercado e com sugestões de onde encontrar e estudar cada um dos itens. O Tech Guide foi estruturado em formato T, onde você consegue saber o que deve aprender e onde deve aprofundar o seu conhecimento. Nesse vídeo, nós vamos explorar a carreira de front-end, mas tem várias outras lá, como cibersegurança, React, Node.js e Python. A Alura ainda preparou uma playlist completa especial para o tema. O link está aqui na descrição do vídeo. Além do Tech Guide para front-end, que está disponível no link techguide.sh, vamos adicionar aqui uma pitada de código-fonte TV com nossa opinião sobre essas tecnologias e o que para nós é mais relevante. Para começar, todo profissional front-end precisa necessariamente conhecer HTML, CSS e JavaScript. Esse trio é o responsável pelas aplicações web desde o início da web e surgiram praticamente na mesma época. O HTML em 1990, o JavaScript em 95 e o CSS em 96. Desde então, são essas tecnologias que os navegadores interpretam. Poderemos parar por aqui, mas isso estaria bem longe de representar o que é o front-end atual. As aplicações web modernas têm uma gama de ferramentas e conceitos tão grande que foi necessário segmentar o tal do web designer e até o antigo webmaster em outras profissões. Para você que nunca ouviu falar nesse trio, e a gente sabe que nesse vídeo vão ter pessoas que vão estar chegando do absoluto zero e outros que já atuam e estudam na área e querem se atualizar. Resumidamente, o HTML é o responsável pelo conteúdo da página na web. No início, ele também era responsável pela formatação, mas com o uso do CSS, o foco do HTML agora é mais a marcação e conteúdo. O CSS, por sua vez, surgiu justamente para fazer a estilização. Com ele é possível posicionar, dimensionar, animar e formatar os elementos das páginas. Antes, para criar várias páginas parecidas, era preciso recriar toda a formatação em todas as páginas. Com o CSS, é possível definir um único arquivo onde a página HTML irá consumir as informações de estilo e assim todas as páginas poderiam ser formatadas de uma só vez. Mas o CSS evoluiu muito desde seu surgimento. Hoje, para muitos, parece até uma linguagem de programação, por conta das funções e variáveis que é possível utilizar. O JavaScript, por sua vez, é a cola que faz tudo isso funcionar, principalmente com as interações e o dinamismo que desenvolvemos nas páginas. De início, o JavaScript era usado para validação e envio de formulários. Depois, ele passou a fazer parte da geração do HTML de forma dinâmica e vem evoluindo desde então, sendo uma das linguagens mais utilizadas no mundo. O JavaScript, a cada ano, ganha novas atualizações e está bem longe do que era aquela linguagem magrinha da década de 90. Estamos atualmente na versão chamada ECMAScript 2021. Para quem acompanha ano a ano essas atualizações, sabe que a linguagem está ficando mais completa do que nunca. Ainda mais com o surgimento de outra linguagem, que na verdade é um superset do JavaScript, chamada TypeScript. O TypeScript surgiu para suprir uma necessidade de códigos com mais controle sobre os tipos de dados e com recursos de orientação a objetos que o JavaScript não possuía. Ainda vamos falar mais de TypeScript, então completamos agora o básico do básico: HTML, CSS e JavaScript, ou TypeScript.
Agora é que vai começar a brincadeira. Voltando no Tech Guide, ainda falando dos fundamentos do CSS, temos muitas técnicas, princípios e tecnologias que nos ajudam a desenvolver elementos das aplicações, que vão desde menu, botão, uma lista, até coisas mais avançadas. Existem maneiras de organizar os elementos e estruturar como eles serão apresentados, como o Box Model, Flexbox e o Grid Layout. O Box Model é uma técnica importante. É mais antiga, porém ainda utilizada. Nele trabalhamos em como o tamanho e o espaço de um elemento HTML são determinados. É composto por 4 elementos principais: o conteúdo, as bordas, a margem e o padding. O Flexbox é uma abordagem que trabalha de forma unidimensional, permitindo aos elementos se adaptarem à largura ou à altura da tela automaticamente. E isso dava um trabalho imenso para fazer antes e dá uma liberdade gigante para criar layouts simples e responsivos, ou seja, que se adaptam ao tamanho da tela do usuário. O Grid Layout é outra abordagem, porém bidimensional, o que permite criar grids mais complexos de elementos HTML. Ainda assim, é mais fácil dividir a tela em linhas e colunas e posicionar elementos em células específicas. Essas 3 tecnologias estão embutidas no CSS e a maioria dos navegadores já aceitam sem problemas. Mas veja que ainda assim isso continua sendo o básico para aprender CSS. E ainda no CSS existem algumas metodologias que são muito utilizadas quando estamos trabalhando em projetos que precisam crescer de forma organizada e escalável. As mais conhecidas são BEM, SMA CSS e o OO CSS. Pode ser que você só vá utilizar uma dessas durante sua carreira, mas dependendo do projeto e empresa, você vai precisar estudar as 3. Nunca se sabe. Essas abordagens, na verdade, são regras e diretrizes para escrever código CSS limpo, fácil de manter e escalável. BEM significa Block Element Modifier. O princípio é o de nomear classes que ajudam a manter a clareza e a organização do código CSS, sem utilizar seletores por tags ou IDs. Ela se baseia na ideia de que cada elemento HTML é composto por um bloco, elementos dentro desse bloco e modificadores para estilizar esses elementos. Exatamente como está nesse código de exemplo. SMA CSS, ou Scalable and Modular Architecture for CSS, é uma abordagem baseada em categorias para escrever CSS escalável e modular. Ele se divide em categorias como base, layout, módulos e estados, ajudando a manter o código organizado, de fácil entendimento e manutenção. Já o OOCSS, ou Object Oriented CSS, é uma abordagem que se concentra em reutilização de código e separação de estilo e conteúdo. Ele incentiva a criação de objetos de estilo reutilizáveis que podem ser aplicados a múltiplos elementos HTML. Cada metodologia tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha da metodologia certa vai depender do projeto específico e do time de desenvolvimento. O importante é escolher uma metodologia e seguir de forma consistente, o que ajuda a manter o código organizado, escalável e fácil de manter ao longo do tempo. Mas ainda sobre HTML e CSS, a gente precisa mostrar algumas soluções que ajudam a não recriarmos tudo do zero toda vez que vamos começar um projeto. Estamos falando de frameworks para front-end que têm como focos principais HTML e CSS. Bootstrap, Materialize e o mais badalado aí, o Tailwind CSS, são alguns desses. Existem diferenças de conceitos entre uns e outros, mas, por fim, todos são ótimos para não termos retrabalho. Eu, particularmente, já utilizei muito Bootstrap, mas hoje eu vejo o Tailwind CSS como uma das melhores soluções de mercado, pois, diferentemente do Bootstrap, que você já tem elementos pré-definidos, onde você precisa somente personalizar, com o Tailwind CSS é possível criar novos elementos de forma rápida e padronizada, além de ter também os elementos prontos. Navegando na documentação do Tailwind CSS, por exemplo, você se perde de tantas coisas já prontas para reutilizar. A definição fica muitas vezes na tag class dos elementos. Muita gente não gosta disso, mas eu não vejo tanto problema assim. Com isso, cobrimos o básico até agora de HTML e CSS. Chegou o momento de adicionar no seu cinto de utilidades um framework ou biblioteca JavaScript para programar as páginas e criar dinamismo e interação. Estou falando agora de tecnologias como React, Angular, Vue.js, Solid.js, Svelte e Quick, só para citar alguns. É impossível hoje trabalhar no front-end só com foco no visual. É preciso que as páginas interajam com os usuários e também com os dados que vêm do back-end. Utilizar uma dessas tecnologias é muito necessário. React, que você já deve ter ouvido falar, é uma biblioteca muito poderosa e, em termos de popularidade, é a mais utilizada. A grande maioria dessas tecnologias, como o React, que foi criada pelo Facebook, foi desenvolvido para auxiliar na criação de interfaces de usuário.
usuário e permite compor UIs complexas a partir de pequenos códigos isolados e reutilizáveis, o que chamamos de componentes. O React, por exemplo, já tem um ecossistema e comunidades gigantes e muitos casos de uso que comprovam sua eficiência. Empresas como Uber, Airbnb, Netflix e, é claro, Facebook e Instagram utilizam o React. Nós temos vídeo aqui no canal explicando melhor sobre o React. Olha só um exemplo basicão de um componente no React. Nesse código, estamos importando a biblioteca do React e também um arquivo CSS para utilizar em nosso componente. A criação do componente nada mais é que uma função chamada welcome, que recebe o parâmetro props e retorna alguma informação. Essa função é exportada com o nome welcome e já está pronta para ser consumida. No Angular, o princípio é o mesmo, porém temos uma forma um pouco diferente de criar os componentes. Agora, para consumir esse componente do React, o código fica assim. Importamos novamente a lib do React mais o nosso componente, que precisa ter o mesmo nome do arquivo, inclusive. Podemos chamar o componente usando a tag welcome e o parâmetro props que usamos é passado através do atributo name. Mais simples, impossível. A componentização dos elementos é uma tendência do front-end e já tem alguns anos e continuará sendo. Ela permite, como vocês viram, que códigos pequenos reutilizem não só o visual, mas todo o comportamento em várias partes do projeto e até em vários projetos diferentes. Por isso que nós dissemos lá atrás que não existem mais nessa área começar do zero. Agora você não precisa aprender todos esses frameworks. Na verdade, o que vemos no mercado são profissionais que se especializam em apenas um deles. Como no caso o React temos a Meta e no Angular temos o Google por trás, então acabamos vendo sempre esses dois na boca do povo. Mas isso não quer dizer que os outros sejam ruins, muito pelo contrário. O Svelte, por exemplo, já é considerado o quarto colocado nesse ranking e ele nem é considerado um framework, e sim um toolkit. Ele adota uma abordagem um pouco diferente, pois o código é compilado em JavaScript puro no momento da construção, ao invés de ser interpretado em tempo de execução pelo navegador, o que faz do Svelte um framework leve com um consumo de memória baixo e que melhora ainda mais o tempo de carregamento da aplicação. Quick e Solid.js são as novidades que devemos ficar de olho. De acordo com The State of JS 2022, uma pesquisa realizada com mais de 39 mil profissionais, eles aparecem no top 3 quando a lista é ordenada pelo interesse. Então, segura a dica aí. Estude o mais popular, pois ele que irá abrir as portas do mercado, mas aprenda outros quando puder, até para uso em projetos próprios. Isso vai expandir seus horizontes de conhecimento e gerar novas oportunidades. Agora vamos expandir um pouco mais o uso do JavaScript, pois além do uso nas tecnologias que citamos, o JavaScript e o TypeScript são parte também de tecnologias utilizadas para a comunicação dos dados. Então, não importa se você utiliza React, Vue ou Angular, o consumo de dados será sempre parecido. Coisas como API REST, JSON, GraphQL, JWT farão parte da sua rotina para a comunicação com o back-end, que é de onde virão os dados e respostas às requisições feitas pelo navegador. Uma API, ou nesse caso Web API, nada mais é que uma forma de requisitar dados e executar ações do lado do servidor, de forma que as aplicações consigam se comunicar seguindo um padrão. Se é necessário, por exemplo, pesquisar produtos de uma loja ou adicionar itens no carrinho de compras, isso pode ser feito através de uma API REST. E já que falamos antes em componente, esse aqui é um exemplo em React do consumo de uma API REST que retorna a cotação do dólar em tempo real. Criamos um componente chamado Exchange Rate, que faz um fetch ao endereço, o que chamamos de endpoint da API. A API retorna os dados em formato JSON. Com esses dados, eu consigo armazenar o valor referente ao real brasileiro em uma constante chamada rate. Com esse componente retornando a informação com os valores das moedas. Repare ali na primeira linha, quando importamos o React, também trouxemos o useState, que é um hook do React para gerenciar o estado de um componente. Ele permite que você armazene valores mutáveis dentro do componente, mantendo o estado atualizado a cada atualização da interface do usuário. Ou seja, não importa se a tela será atualizada, esse componente específico irá guardar a informação armazenada, no caso o rate e setRate, quando usamos a função useState. Então segura aí, que já já vamos falar de gerenciamento de estados. Vamos ver como consumir esse componente no React. Basta importar esse novo componente e adicionar ele na aplicação com a tag Exchange Rate. Assim, toda vez que a gente precisar mostrar essa informação na tela, ele fará o trabalho sujo de recuperar as informações sem a gente perceber. JSON e GraphQL são importantes tecnologias de troca de dados. JSON significa JavaScript Object Notation e é uma forma de
de representação de dados baseada em texto, que é amplamente utilizado para a troca de dados entre aplicações na web. Ele permite transmitir informações estruturadas, como objetos e arrays, através da rede em um formato simples e fácil de ler. No exemplo, olha como a Vanessa ficou até mais nova. Que lindo. Já o GraphQL ou GraphQL é uma linguagem de consulta. Nem todos os projetos utilizam ela, mas ainda assim é interessante aprender a usar. Ela foi projetada para oferecer uma maneira mais eficiente e flexível de obter dados de APIs. Ao contrário do padrão REST, que geralmente requer várias requisições para obter todos os dados, o GraphQL permite que você solicite exatamente os dados de que precisa em uma única requisição. Olha no exemplo, estamos realizando uma consulta onde queremos os dados como nome, e-mail e endereço do usuário com um ID 1. O resultado da consulta poderia ser algo assim. Nesse caso, ele inclui a chave DATA, que contém as informações específicas da consulta. O servidor que está fornecendo as informações pode devolver os dados em qualquer estrutura que desejar, desde que sejam consistentes com a consulta GraphQL. Aliás, tanto o JSON quanto o GraphQL já tem vídeo no dicionário do programador com explicações mais detalhadas. Os links de todos esses vídeos vão estar aqui na descrição, ok? Mas aí, se a gente voltar lá naquele exemplo anterior, onde a gente fez uma chamada à API de cotação de dólar. Se você prestou atenção, então você ainda está se perguntando como conseguimos acesso à cotação de dólar sem precisar de nenhum tipo de permissão. No caso de uma API que utiliza dados sensíveis, como é que a gente faz para proteger isso? Não podemos deixar de lado a segurança, e embora ela envolva muitos conhecimentos que devem ser aplicados no momento da criação da aplicação, vamos destacar por aqui o JWT e o 2FA. JWT, ou JSON Web Tokens, é um padrão definido pelo RFC 7519, que diz como transmitir e armazenar de forma compacta e segura objetos JSON entre aplicações. Ele é usado tanto para cenários de autenticação quanto para troca de informação. A ideia é que ao realizar a autenticação com o servidor, o cliente, nesse caso o front-end, precisa enviar a cada requisição os dados de autenticação, garantindo dessa forma uma troca de dados segura. Esse é um exemplo de um token gerado por autenticação via JWT. Para saber mais, obviamente, temos também um vídeo sobre essa tecnologia no dicionário do programador e o link também está na descrição. O 2FA ou Two Factor Authentication, acho que esse todo mundo conhece, né? É a já famosa autenticação em 2 fatores, o processo de segurança altamente indicado para manter protegido tanto os dados de usuários quanto dos recursos que eles estão tentando acessar. E ele pode utilizar de diversos fatores, como biometria, conhecimento, posse, comportamento, entre outros. Agora sim, vamos falar do tal do gerenciamento de estados que citamos antes. Esse é um tema muito relevante, é ele que vai manter o controle e o registro das informações ou dados da aplicação, da sessão, dos elementos que estão na tela e também do usuário. Para todos entenderem de uma vez, imagine que você está navegando em uma loja virtual e ele faz lá um filtro que apresenta uma lista de produtos. Você clica em um dos produtos, mas você não fica satisfeito, não é esse produto que você queria. Aí você volta na lista de produtos e espera que seu filtro continue lá. Isso é gerenciamento de estados. Aquela informação que está ali do filtro precisa persistir. Como não vamos reinventar a roda, podemos sempre optar por utilizar bibliotecas específicas para gerenciar estados nas aplicações. E aí aparecem outros nomes que devemos estudar, como o Redux, utilizado no React, o MobX, utilizado aí como uma alternativa tanto para Angular quanto para Vue.js, o Vuex, que é para o Vue.js, e o NGRX, que é utilizado no Angular. Ou seja, todas elas fazem praticamente a mesma coisa com a opção de armazenamento de dados e cache, porém cada uma está associada a um framework JavaScript. No Tech Guide temos o Apollo Client, que vale uma atenção especial, pois ela trabalha justamente com o gerenciamento de estados utilizando dados locais e remotos com o GraphQL, e é compatível com o Angular, React, Vue.js, Svelte, Solid.js e Ember, além de poder trabalhar nativamente com iOS e Android no caso de aplicações móveis. Então, não deixe de lado o estudo sobre algum gerenciador de estados. O Redux, por exemplo, é muito utilizado com o React para garantir a consistência dos dados em single-page applications e também em aplicações complexas. Ele implementa uma arquitetura chamada de Flux e permite controlar o fluxo de dados nas aplicações de maneira centralizada e previsível, o que acaba deixando o processo de depuração e
manutenção mais simples. E Redux é outro tema que também já está disponível no dicionário do programador. Mas se você quiser ver na prática como se utiliza, não deixa de pedir aqui nos comentários. Prometemos um código bem didático para você nunca mais esquecer. Um outro assunto que está em alta no mundo front-end é o tal de Server-Side Rendering, ou somente SSR. No primórdio do desenvolvimento web, quando era necessário carregar, por exemplo, informações vindas de um banco de dados, era preciso utilizar alguma tecnologia do lado do servidor para prover os dados de forma dinâmica. Depois se tentou utilizar essa parte dinâmica sem o recarregamento da página por completo, pois isso é realmente melhor do ponto de vista do usuário, mas poderia sobrecarregar o próprio navegador caso o computador do usuário fosse mais fraco. Nesse meio do caminho entre desenvolver o que chamamos de SPA, ou Single Page Application, ou renderizar tudo novamente, se criou o conceito de SSR, que é uma técnica de renderização em que o conteúdo da página é gerado no lado do servidor e enviado para o navegador como HTML estático. Isso ajuda a melhorar a performance da página, acessibilidade e SEO, que ainda iremos falar por aqui, pois o conteúdo já está disponível para o navegador assim que a página é carregada. A maioria das bibliotecas de renderização do lado cliente, como React e Angular, oferece suporte ao SSR. Para implementá-lo, você precisa configurar o seu servidor web para que ele possa gerar o conteúdo da página dinamicamente. Porém, existem soluções específicas para isso. Uma dessas é o Remix, que dá suporte ao SSR, além de roteamento automático, gerenciamento de estados e suporte para vários bancos de dados. Ele é baseado em React e GraphQL e é voltado para a criação de aplicativos web escaláveis e personalizáveis. Outra biblioteca muito popular, se não a mais popular utilizada no React para SSR, é o Next.js, que possui alternativas também no caso do Vue.js com o Nuxt.js. Então, quando se trata de front-end moderno, não dá para deixar de lado as tecnologias de renderização do lado servidor. O que nos leva a dois temas super relevantes e que devem ser estudados com atenção: SEO e fundamentos do HTTP. O SEO é um assunto extremamente complexo e nos projetos precisam contar com profissionais especializados no tema. SEO, caso você nunca tenha parado para estudar, é a otimização de suas páginas para os mecanismos de busca. Mais do que ter um projeto bonitão e cheio de conteúdo, é super importante torná-lo buscável, utilizando essas técnicas específicas. E não é à toa que no Tech Guide o SEO está marcado com nível 1 de profundidade para o front-end. Esse tipo de conhecimento é essencial. Mesmo que exista aí o analista no seu time, quem implementa efetivamente as técnicas é o Dev Front-End. O Google, que é o maior mecanismo de busca atualmente, fornece ferramentas e muitas dicas de como fazê-lo no aspecto técnico. Instalando a extensão do Chrome chamada Lighthouse, é possível receber informações detalhadas não só sobre SEO, mas acessibilidade, performance e melhores práticas. Esse é o ponto de partida do profissional SEO e também do front-end para a resolução dos problemas nas páginas. Conseguindo uma boa nota em cada categoria, o trabalho de SEO como um todo será recompensado. Nós também temos um vídeo específico sobre SEO aqui no canal. E todo esse assunto tem relação íntima com fundamentos HTTP que a gente vê aqui também presente no Tech Guide. E para mim, pessoalmente, fica difícil descartar o quão é importante esse tipo de conhecimento. O HTTP está relacionado diretamente com o funcionamento do navegador e a forma como as informações são carregadas no cliente. Então não ignore esse assunto e estude um pouco sobre redes. Além de entender os métodos de requisição GET, POST, PUT, PATCH e DELETE, é preciso saber o que é cache e como utilizá-lo. Por exemplo, tem uma coisinha maravilhosa nesse mundo chamado CDN, que é a sigla para Content Delivery Network. Isso nada mais é que uma rede de servidores distribuídos geograficamente que trabalham em conjunto para entregar conteúdo aos usuários de forma mais rápida e eficiente. Ao acessar um site que usa CDN, o usuário é direcionado para o servidor mais próximo da sua localização na rede. Isso significa que o conteúdo é entregue mais rapidamente, pois a distância entre o usuário e o servidor é menor. Mas não é só isso. Com o CDN é possível criar caches de requisições e imagens, fazendo com que partes de conteúdo ou páginas inteiras sejam entregues muito rápido, sem precisar ir até o servidor onde o arquivo está originalmente armazenado. Isso melhora deveras a escalabilidade de uma aplicação web, pois a carga é distribuída entre vários servidores, ao invés de ser concentrada em um único servidor. Isso significa que o site é menos
menos propenso a sofrer lentidão ou parar de funcionar em momentos de grande demanda. Não podemos deixar de falar também sobre algumas técnicas essenciais para qualquer desenvolvedor, seja front-end ou não. Estou me referindo ao uso de Git e também o GitHub para versionamento de código e repositórios dos projetos. O GitHub, inclusive, para muitas empresas é a principal ferramenta para armazenamento de códigos e também para fazer deployment através do GitHub Actions. Entender os conceitos de branches, commits, pull requests e principalmente saber desfazer aquela cagada é essencial para o seu dia a dia. Existem até técnicas de versionamento no front-end e uma delas é o versionamento semântico, que também é conhecido como Sunver, que podemos aprender mais com o conteúdo disponível no Tech Guide. Isso ajuda a gerenciar as dependências dos projetos, que são todos os elementos externos ao código que precisam ser atualizados de tempos em tempos. Eu sei que você já está dizendo que é muita coisa, mas calma, tem tecnologias aqui que servem para qualquer desenvolvedor e não só para front-end. E não precisa se desesperar para aprender tudo de uma vez só. É preciso ir atrás desses conhecimentos conforme você vai progredindo e precisando. Nós falamos aqui de dependências, não foi? Então, uma outra ferramenta deveras importante de se conhecer são os gerenciadores de pacotes e dependências. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em NPM, YARN e PNPM. Esses são programas utilizados no terminal para criar e gerenciar projetos, adicionar dependências, compilar arquivos, testar e fazer literalmente o projeto rodar. Eu, por exemplo, gosto muito de usar o YARN nos meus projetos. Quando eu preciso rodar um projeto com Node localmente, por exemplo, eu só rodo o comando yarn dev e ele cria um ambiente e disponibiliza um endereço para navegação. Nesse caso, estamos usando também no projeto Next.js. Uma outra coisa que todo desenvolvedor deve prezar é por fazer testes. E no caso do front-end, não é só ficar navegando e clicando aleatoriamente nos links e nos botões. Estamos falando aqui de testes automatizados que verificam se tudo está funcionando, mesmo das menores mudanças. Para deixar tudo mais simples, geralmente utilizamos ferramentas consagradas já no mercado. No caso do front-end, podemos usar o Jest e o Cypress. O Jest é uma biblioteca de testes JavaScript mantida pela Meta, projetada para ser fácil de usar e flexível. É utilizada para testar código JavaScript, incluindo aplicações React, e é uma das bibliotecas de testes mais populares. Jest tem recursos para testes unitários, integrados, snapshot testing, cobertura de código e relatórios de resultados de testes. Além disso, ele é conhecido por ser rápido devido à sua arquitetura baseada em JavaScript e ao seu modo de cache que permite testar apenas o que foi modificado. O Cypress também é uma ferramenta de teste, porém com foco na interface do usuário e para aplicações web. Ele foi projetado para tornar o processo de teste mais fácil e eficiente, permitindo que você escreva, execute e visualize testes de forma rápida e intuitiva. Ao contrário de outras ferramentas de teste, o Cypress é executado do lado do cliente, o que significa que ele tem acesso a todas as APIs do navegador e interage diretamente com a sua aplicação como um usuário real. E isso torna os testes mais precisos e confiáveis. Essas ferramentas de teste são geralmente conectadas ao sistema de deployment, para que qualquer mudança só vai efetivamente subir para a produção após passar nos testes. Além disso, existem muitos outros tipos de testes para front-end que ajudam a manter o padrão na manutenção. Por isso que testar é tão importante no desenvolvimento de software. Não podemos deixar de citar também outros aspectos importantes na carreira de um profissional front-end. É preciso entender dos conceitos por trás do UX, que é a experiência do usuário. Há muitos anos atrás, essa responsabilidade era delegada também ao web designer, mas com a evolução dos times, foi preciso ter um profissional apto a entender como o usuário usará a aplicação. E assim como no SEO, que tem um profissional próprio para isso, o front-end é a conexão para transformar o que esses profissionais estabelecem em código. A criação de componentes, design systems e a experiência como um todo do usuário também deve estar no cinto de utilidades do front-end. Até porque será preciso entender o básico desses assuntos para conseguir implementar efetivamente as demandas que vierem dessas outras áreas, o que tem relação direta com acessibilidade e responsividade, que descreve como o código deve ser criado para todas as pessoas e dispositivos. A gente sabe muito bem que para você que está chegando na área, esse vídeo pode ser assustador, mas calma, take it easy, não desista. Mostramos muitas tecnologias, técnicas e ferramentas que são similares. Você não vai, por exemplo, precisar saber React, Vue.js e Svelte ao mesmo tempo. Você vai escolher inicialmente apenas uma delas e se especializar no seu ecossistema. Sem contar que você, mesmo dentro do front-end, pode se especializar ainda mais. Existem profissionais, por exemplo, que são melhores na parte de segurança, outros que têm mais facilidade na componentização, outros no SEO, outros no design. E por aí vai. Agora,
A gente não pode te iludir. Se tornar um bom profissional front-end leva, sim, bastante tempo e vai ser preciso uma dedicação arretada. Por isso que a sua jornada de aprendizado deve ser prazerosa, gratificante e, principalmente, contínua. Separe uma parte do seu tempo no dia e foque de verdade nos estudos. Indicamos que você use o Tech Guide e as referências que estão por lá para organizar os seus estudos, assim como os links dos nossos vídeos que estão aqui na descrição. Se comprometendo a ler e a estudar pelo menos um ou mais conteúdos por dia, você vai rapidamente sentir que está evoluindo. Mas um alerta, não estude tudo ao mesmo tempo e não acredite que esse conhecimento vai vir em linha reta. De acordo com a necessidade, você vai descobrindo e aprendendo novas coisas. Daí você vai aprender que tudo que mostramos no vídeo vai entrando ali no seu dia a dia organicamente. Então acesse o techguide.sh. Bons estudos e uma excelente jornada rumo ao front-end para você, viu? Sucesso! Bye, bye! Tchau!